Estamos começando o primeiro episódio do 360 Podcast e hoje trouxemos duas especialistas no assunto mais buscado no Google, que é emagrecimento e saúde. Para isso, falaremos hoje com a doutora Ana e a Paola sobre esse assunto Tão almejado pelo tão público. almejado, e cheio de entrelinhas, né, digamos assim, porque o emagrecimento eu acho que é onde o pessoal tem mais dúvidas, né? Meninas, eu gostaria que vocês falassem um pouco primeiro de vocês, para o público conhecer vocês melhor. Meu nome é Ana, eu sou médica, eu sou especialista na parte da endocrinologia, saúde, emagrecimento, e com o encontro com a Paola, juntamos duas almas aqui para buscar o melhor para vocês. Legal. Eu sou a Paola, eu sou psicóloga, eu tenho formações em emagrecimento e obesidade, justamente, né, para potencializar o emagrecimento de dentro para fora. Tendo a mente e o alimento, né? A mente e o corpo. O mente e o corpo, né? Tudo que a gente ingere. Vamos lá, eu peguei algumas perguntinhas do pessoal. Quando a gente chama um convidado, a gente pergunta para o pessoal no Instagram o que eles gostariam de saber. E uma das coisas que o pessoal mais pergunta, e talvez que é a desculpa de todo brasileiro, por que todo mundo fala só vou começar na segunda-feira? É até engraçado, né? Porque a dieta fica para segunda-feira, o treino para segunda, ou é para segunda, ou é para semana que vem, ou é para o mês que vem, né? É sempre para depois, nunca para agora. E isso acontece porque é natural que o ser humano procrastine, né? Nós temos uma questão de fugir da dor e buscar esse prazer. E quando a gente fala de vou começar na segunda-feira, é porque a gente tem ali no, como se fosse assim, uma crença ali de que fazer agora dói mais do que fazer depois. Ou seja, depois vai doer menos. Só que eu falo que é sempre pior, né? É sempre pior você deixar para depois. E aí essa procrastinação acontece. Tanto é que muitas pessoas que falam, eu só vou começar na segunda-feira, normalmente elas nem iniciam, né? Muitas vezes elas sempre estão deixando para depois, às vezes passa anos e anos, e a mesma reclamação ali persiste, porque ela não decide tomar ação, né? E a partir do momento em que ela fala, peraí, eu vou para ação, eu vou realmente fazer, né? E ela entende que fazer agora ou fazer depois, o fazer é o mesmo, Sim. aí ela vai para ação. Mas enquanto ela ficar procrastinando, não se priorizar, aí com certeza ela vai sempre deixar para segunda-feira e pasme, a segunda-feira certa nunca vai chegar. Nunca vai. E com certeza você desenvolveu alguma técnica para quebrar essa crença, né? Quando a gente fala da procrastinação, eu brinco que a partir do momento em que elas entram na nossa clínica, né, no nosso método, que é o método Mais Belíssima, a gente fala assim, olha, a partir de hoje você vai parar de colecionar desculpas e vai começar a colecionar conquistas. Qual vai ser a primeira conquista que você vai colecionar? É o fazer agora, Sim. né? E ver essas ações como algo a ser conquistado, como algo que vai trazer uma recompensa. Porque você iniciar o seu processo de emagrecimento não é luta nenhuma, não é guerra nenhuma. E é justamente por isso que as pessoas procrastinam, porque elas têm essa visão de que o emagrecimento é doloroso, Sim. sofrido. É assim, nossa, eu não acredito, vou lá, vou ter que dizer não para um monte de coisa. Não, não vai ter que dizer não para um monte de coisa. Você vai aprender a fazer escolhas assertivas. Então, ó, já fica aqui uma dica, né? Comece a partir de hoje a colecionar conquistas e parar de colecionar desculpas. Desculpas, é isso aí. Pessoal, só um avisinho. Conversando com as meninas nos bastidores aqui, a gente fez um desafio para elas e elas toparam, que é de emagrecer uma pessoa, um espectador. Então a gente combinou, elas vão dar, não é um treinamento, é uma Consultoria. consultoria que elas fazem. E a gente vai falar 3 palavrinhas durante o nosso episódio. Então você tem que assistir o episódio inteiro para anotar as 3 palavrinhas que vão surgir no meio da conversa. E aí você vai mandar para mim no direct as 3 palavrinhas e você vai estar concorrendo a uma consultoria de emagrecimento com essas duas especialistas. Doutora Ana, vamos agora falar de jejum intermitente. A questão do jejum intermitente, ela é uma estratégia.
Não é que só o jejum vai emagrecer. Se a pessoa ela não fizer um sistema compensatório, por exemplo, ela ficou ali 16 horas em jejum. E ela falou: ah, mas já estou em jejum, agora eu posso quebrar o jejum com 2 lanches, uma pizza e uma Coca-Cola. Então, ela tá fazendo um sistema, nossa, eu fiquei muito tempo sem comer, então eu posso comer esse tipo de alimento agora. O jejum é só uma estratégia de emagrecimento. Então, o que leva ao emagrecimento é um déficit calórico. O jejum, se você fizer ele corretamente, ele vai levar a esse déficit calórico. Mas a gente tem que saber, durante o acompanhamento, como que faz realmente esse jejum e o que comer depois. Sim. Então, ele é só uma estratégia de emagrecimento. Ele serve para qualquer pessoa? Tem pessoas que têm uma boa adaptação, tem pessoas que fazem esse sistema compensatório e isso se torna uma compulsão depois, então para esse tipo de pessoa, para esse tipo de perfil já não é indicado. Então assim, eu tenho, doutora, essa possibilidade de fazer? Durante uma consulta, a gente vai fazer uma análise se você é um paciente que dá para fazer o jejum. Jejum intermitente. Tem tipos de jejum intermitentes, né? De tipo de horas. Sim. E isso influencia muito na questão do emagrecimento? Ou o jejum intermitente por si só já é um. Não são as horas que vão influenciar, e sim o que a pessoa vai comer depois. Porque então toda a questão está voltada ali para o déficit calórico. Ah, isso era até uma grande dúvida minha, porque assim, eu já ouvi gente falar que ficou 16 horas, e tem gente que fica 8 ou 12. Então essa era uma grande dúvida. Será que o tempo vai ajudar? Não. Não, tudo isso vai entrar dentro da estratégia. O tempo que ela vai comer depois é isso sim que vai ser determinante se ela vai emagrecer. Legal, bacana. Alguém aí da produção já fez jejum intermitente? Olha, eu nunca usei essa palavra, mas quando eu trabalhava, né, presencial numa academia, eu ficava horas e horas e horas sem comer e estava tudo certo, não passava mal, nada, mas nunca usei esse termo jejum intermitente. Eu ficar sem comer não quer dizer que você vai emagrecer, né? Não, não quer dizer de jeito nenhum. Você vai comer uma maior quantidade ali, não é isso que vai levar ao seu O emagrecimento. problema é a volta, né? Exatamente. E eu acho que uma coisa é quando a gente fala o jejum intermitente, tem o jejum natural, né? Tem pessoas que elas não sentem tanta fome, por exemplo, né? E às vezes, naturalmente, sem pensar sobre isso, elas acabam ficando sem comer. Isso não significa que ela tá fazendo uma dieta, não significa que ela tá fazendo um jejum intermitente, né? E o jejum, inclusive, é uma estratégia alimentar bem interessante, só que ao mesmo tempo, como a Ana pontuou, não é para todo mundo. Porque quando a gente pensa no jejum, ela acaba sendo como se fosse uma estratégia que limita o consumo de alimentos. Uhum. E aí a pessoa coloca, faz assim uma cisão, né? Ou não estou comendo nada na hora do jejum, e na hora que eu posso comer tudo. Sim. E essa cisão de. E se eu estiver fazendo jejum e passar muitas horas sem comer, então no momento em que eu tiver ali a possibilidade de comer, eu posso comer o que eu quiser. Isso atrapalha muito o emagrecimento e principalmente a mentalidade para o emagrecer. Por isso que ele tem que ser muito bem ajustado, não só no intuito fisiológico, alimentar, que aí, óbvio, precisa passar com um nutricionista, né? Ou com uma médica endócrina e nutricionista, né? É, Temos hoje. Mas assim, o mental, ele faz parte, porque a pessoa ela não vai conseguir regular muito bem isso. E é justamente o que acontece para a pessoa fazer jejum, achar que isso vai emagrecer, só que não vai, porque ela compensa justamente essa alimentação, né? E eu acredito que o jejum agora é por provavelmente essa semana ainda vai dar um boom. A Carolina Dickmann, a atriz, ela fez aí um protocolo de jejum para ela perder não sei quantos quilos para um processo de emagrecimento dela para um quadro que ela vai fazer. Uhum. Então ela perdeu ali em torno, acho que foi aproximadamente 10 quilos nessa parte do jejum, ela já era magra. Só que ela vai fazer o papel ali de uma atriz envolvida ali com a parte de transtorno alimentar, uma atriz complicada. Então ela teve que fazer a perda de peso e ela falou: "Eu estou fazendo uma refeição por dia." Caramba. E aí muita gente, Marta, como é que é? É fácil de fazer? Não é essa linha que a gente tem que seguir, né? Ela é uma atriz, ela tá ali com todo o respaldo médico, sabendo tudo que ela vai comer, fazendo uma boa suplementação por trás disso. Isso que é meio preocupante, a influência desses atores ou atrizes, que a pessoa simplesmente, a pessoa que está em casa,
De repente ela não tem o dinheiro para pagar um nutricionista, alguma coisa, ela vai pegar essas dietas da modinha, vai pegar o que algum ator está fazendo, só que eles esquecem que tem todo um acompanhamento por trás, que ninguém vai estar fazendo isso à toa, né? E aí a gente entra naquela questão dos influencers hoje, né? Os influencers, eles colocam lá o corpo perfeito, a foto perfeita, e eles incentivam isso a qualquer custo, daquele corpo perfeito, né? Então vem a questão das cirurgias em excesso, vem questões de dietas malucas, e isso a gente encontra de monte ali, mas muitos ali têm um respaldo, e o que as Sim. pessoas de casas não vão ter. Né, a dieta de internet, eu acho que ela não existe, né? É muito achismo, né? É interessante a gente falar sobre essa comparação, né, que tem hoje em dia, porque quando a gente olha para as redes sociais, tudo o que a gente vê é corpos perfeitos, vidas perfeitas, e a gente esquece que existe um por trás daquilo. Até mesmo quando a gente vê os antes e depois no emagrecimento, né? Por exemplo, a gente viu, ela deu o exemplo da Carolina Dickman. Tudo bem, você vê o antes dela, vê o depois dela, mas cadê o processo nesse meio disso? Ninguém tá vendo o processo que tá acontecendo. Ninguém tá vendo quantos nãos ela tem que dar, tudo que ela tem que fazer para atingir esse resultado. E aí, olhando e comparando dessa forma, as pessoas começam a achar que é fácil, começam a achar que pode ser para qualquer um, Sim. que ela não faz nenhum tipo de esforço. E não, gente, existe muito esforço por trás, né? E essas pessoas que quando a gente fala de influencer, de modelo, de atriz, elas estão ali e a imagem delas é o trabalho delas. Exatamente. Elas estarem com o corpo da forma que o papel precisa, né? Influencer, por exemplo, de vida saudável. Elas têm que estar ali muito, muito bonito, muito saudável, né? Então pensa, o trabalho dela é esse. Da mesma Exato. forma que todos nós temos o nosso trabalho, nós não pedimos esforços para isso, elas também não medem esforços. Então, quando a gente vê o processo, vê uma foto de antes e depois, né? Como essa da atriz, a gente só vê o antes da pessoa num estado e vê o depois. A gente não vê o que aconteceu entre essas duas fotos, que é o tal do processo. Sim. E por não ver isso, nós entendemos que esse processo ele é mais fácil do que parece. A gente acha que isso foi da noite para o dia, acha que teve alguma coisa milagrosa e não teve, né? Aquilo é o trabalho dela. Da mesma forma que nós não medimos esforços para os nossos trabalhos, elas também não. Sim. E quando a gente fala de digital influencer, de atriz, de modelo, elas têm que estar com a imagem delas muito adequada. E aí, quando a gente fala de atriz, ainda mais porque aí envolve os papéis, né? Como a Ana falou, que é para um papel específico. Então, vai envolver tudo isso. E quem tá de fora, às vezes, começa a se comparar. E quando a gente começa essa comparação, é uma comparação completamente injusta. Sim. Porque às vezes quem está escutando a gente aqui é uma mãe de família que tem 3 filhos em casa, que tem serviço, que tem marido, que tem toda a casa, cachorro, periquito, papagaio para cuidar, para fazer, para arrumar. E às vezes se compara com uma pessoa que o trabalho dela é É esse. aquilo. E ela tem tempo para se dedicar, ela tem coisas ali que vão dar suporte para ela, né? Tá ganhando para fazer aquilo, né? Então, a comparação, eu brinco que a comparação você tem que comparar com coisas justas, Sim. né? Então, peraí, e com quem que eu estou me comparando? Qual é a realidade dessa pessoa? Será que eu tenho essa realidade também? Agora, é diferente, por exemplo, quando na clínica às vezes a gente tem mulheres que fazem, assim como eu dei o exemplo, né? São mães, trabalham e tudo mais, e mesmo assim dão conta de fazer. Talvez não da forma que uma atriz, como uma modelo, como uma digital influencer, né? Mas elas dão conta de fazer, só que do jeito delas, dentro da realidade delas, né? E eu acredito que por essa questão delas não verem o processo, é que muitas pessoas buscam algo milagroso. É. Buscam ali só a medicação, buscam ali uma dieta sem noção, e aí elas falam, nossa, elas não têm processo, elas começam a fazer essa comparação. Tão fácil para ela. E é onde vem a busca insana pelo corpo perfeito, pelo corpo maravilhoso, mas de uma forma louca, de uma forma de sem entender o próprio corpo, porque você quer isso, e aí vai fazer uma cirurgia bariátrica, depois não consegue manter, vai atrás de uma medicação, às vezes sem mesmo precisar, faz um uso indiscriminado dela, e aí pode desenvolver alguma doença também com isso. Então, só para o pessoal ter essa noção.
esse feeling de que emagrecimento não são loucuras, Sim. tá? Não é passar por loucuras, e sim procurar um profissional que possa te ajudar nesse É uma ciência, né? Sim, com É certeza. uma ciência. Vamos falar de vida real. Sim. A gente tá falando de influenciadores, de atrizes. Vida real agora. Vocês atendem muitas pessoas diariamente no consultório, né? Pô, quais são as principais dificuldades que essas pessoas que você está dizendo, que são mães, que são empresários, que são trabalhadores, têm realmente para chegar nesse emagrecimento? Eu acredito que muitas pessoas, elas querem emagrecer, porém o que elas mais querem era ser emagrecidas. A principal realidade é essa, porque as pessoas não estão a fim de fazer um esforço, não estão a fim de falar um não, não estão a fim de abdicar algo, de mudar a sua rotina, de mudar o seu pensamento. Então elas chegam e elas querem que nós aqui faça esse papel de emagrecimento para elas. Então a grande questão é, para ter a mudança, por mais que você seja mãe, vida corrida e todos os outros fatores que engloba isso, você tem que saber o seu motivo e o tanto que você vai querer fazer isso, o tanto que você quer perder de quilo vai influenciar no tanto que você precisa abdicar para isso. Sim. Então hoje as pessoas elas querem ser emagrecidas. E elas acham que fazer um pouquinho só de esforço já vai fazer tudo por ela. Não, Por não isso a tem essa questão. Paola entra primeiro nessa questão, né, Paola? Sim, porque assim, o que a gente vê lá é justamente essa questão da falta de querer mudar. Elas Sim. querem o resultado final, mas elas não querem a modificação, essa mudança, né? E o primeiro ponto é que, assim, se você faz tudo igual, não adianta esperar resultado diferente, né? E aí a gente vai entrar com, principalmente, assim, a questão do motivo, né? Como a Ana falou, porque o segundo problema em que a gente esbarra aí no emagrecimento, lá na clínica, é na constância, é na disciplina, é no. Tá bom, eu tenho vontade, mas. E aí, né? Como que eu mantenho isso? Porque eu começo na segunda, na quarta eu já desisti. Já é. Então, essa disciplina. Então, o primeiro passo é a gente achar o motivo dessa pessoa. O porquê e o para que ela quer emagrecer. Porque quando ela tiver muito claro o porquê e o para quê, começa a ser um pouco mais fácil para ela realmente manter essa constância, né? E também ser uma motivação ali, de fato, para que ela consiga gerar essas mudanças na vida dela. E aí ela tem que entender que para passar por esse processo ela tem que ter disposição, porque muita coisa vai precisar mudar na vida dela. Mas acredite, né, gente? Vai Tem. mudar para melhor. Tem que acreditar. Você falou de constância, eu lembrei agora, produção, de um videozinho que tem a tartaruga e um coelho. Vocês chegaram a ver esse vídeo? Já. É o que a gente fala de quem é o mais rápido, a tartaruga ou o coelho. E esse vídeo acho que ele expressa basicamente do que a gente está falando aqui. A tartaruga tá ali, mas ela tá constante. O coelhinho Ele se desvia, dispersando, dispersa. vai se dispersando com um monte de coisa. Que é, eu acho que ainda vou entrar num outro assunto falando do coelho, que acho que é bem a minha cara mesmo. Eu sou muito ansioso. Isso atrapalha no emagrecimento? Muito, muito, Ei, muito. Porque assim, a ansiedade, ela é um sentimento natural, como sim. qualquer outro, né? Só que ele é um sentimento desprazeroso. Não é um sentimento gostoso de sentir. Não, nem um pouco. Tem ansiedade, sabe? Que é uma coisa que traz uma angústia Pesado. ali, né? Principalmente quando a gente fala que entra em crises e por aí. Mas assim, ansiedade por si só, ela vai trazer esse desprazer. Por outro lado, a comida traz esse prazer. A comida acaba sendo uma válvula de escape ali para regular essa emoção de uma forma muito mais fácil. E às vezes a gente já aprendeu, né, na nossa vida, com o passar até pela nossa cultura mesmo, né, que a comida ela é sinônimo de felicidade. Né? Se a gente parar para pensar todos os nossos momentos felizes, assim, é aniversário, o que que tem? Comida, Comida. bolo, Ah, docinho, né? Às vezes quando a mãe, a avó não chega assim, filho, o que que você quer? Eu vou fazer o seu prato preferido hoje, porque é seu aniversário, né? A formatura, sai, vai comer. Então, todos os momentos felizes, eles estão ali com comida. E normalmente comidas extremamente palatáveis, né? Gostosas. E por outro lado, nós não somos ensinados a sentir, né? Quem um dia a mãe explicou sobre os sentimentos, hoje está vindo já uma geração em que as mães explicam mais sobre esse sentimento e tudo, mas assim, falando da nossa geração aqui, fomos muito ensinados a sentir, né? Principalmente essas sensações prazerosas. Porque se a gente cria
Aí ralava, tava o sangue escorrendo. O que que a mãe falava? Engorda. Ou então assoprava e falava, passou. É. E o negócio doendo lá, né? Aquela dor ali. E não podia doer, tinha que passar logo. A gente vai aprendendo até chegar adulto. Que tudo que é desprazeroso tem que passar rápido. É. Que tem que sumir com assopro, né? Então imagina, se uma coisa física tem que passar rápido, imagina uma coisa que a gente nem sente direito, que assim não é visível, né, a olho nu, é uma emoção como a ansiedade. Isso faz com que a gente busque constantemente essas coisas prazerosas e esses prazeres imediatos. E aí a comida acaba sendo uma coisa dessa, né? Válvula de escape? Exatamente. E aí você passa, né? Quando você é ansioso, você tem essa tendência de buscar uma coisa para regular a sua emoção. Então você busca na comida esse regulador emocional. Só que comida não resolve a ansiedade, né? Vai É. precisar de ajuda, Vai precisar. de terapia, vai precisar ali estar com profissionais para te ajudar a melhorar esses sintomas, ou às vezes até uma medicação, que aí sim seria o caso de usar uma medicação para ajudar nesse controle da ansiedade, não somente descontar na comida. E a pessoa, ela desconta se tá feliz, se tá triste demais, ela desconta. Tá feliz demais, ela também desconta. Então ali a comida é uma válvula para você comer, comer e comer. Uma dica preciosa, por exemplo, para esses momentos, né, para quem tá escutando a gente, fala assim, mas tá bom, vocês falaram, entendo, é assim, mas e aí, né? O que eu posso fazer às vezes para começar já essa mudança? Primeira coisa é levar uma frasezinha que eu costumo falar para as nossas belíssimas, assim, se o problema não é fome, a solução não é comida. Então entenda, o que está fazendo você querer comer? Peraí, é ansiedade. Ou então não vai resolver com comida. Como que eu posso resolver isso? E aí você pode buscar outros prazeres. Que mais de prazer tem na sua vida? Tenho certeza que tem outras coisas que você faz ali, atividades e tudo mais, que também vão te gerar prazer. Como de repente ligar para uma amiga e conversar, como de repente fazer um exercício físico, né? Ou então, a Paula, não consigo pensar em nada. Então busque atividades para distração, porque você está comendo para se distrair, para tirar o foco dessa emoção. Então busque atividades para se distrair, coisas simples mesmo do dia a dia, por exemplo, lavar uma louça, né? Estender uma roupa, Sim. tomar um banho, que é super relaxante. Porque são ações ali que vão distrair você, vão trazer um outro foco para aquele momento e você vai ser obrigado a regular a sua emoção de uma outra maneira, tá? Procurar alguma atividade que te faça isso. Isso. Galera, anota bem essa frase que ela falou que eu achei maravilhosa. Se o problema não é fome, a solução não é comida. Vamos lá. A gente tava falando de ansiedade, então acho que a primeira palavrinha aí pro pessoal participar do sorteio pode ser ansiedade. Combinado. Fechou? Então é isso. Ansiedade é a primeira, coloca na tela aí, galera. E vamos falar agora de uma outra coisa que eu considero muito importante. Eu quero saber a opinião de vocês. Vocês trabalham juntas, se saem juntas, estão tempo juntos. Ambiência nesse tão sonhado emagrecimento, ele ajuda, atrapalha ou ele é indiferente? Temos 2 pontos aqui. Se tiver em um ambiente que as pessoas gostam de treinar, gostam de comer bem, não tô falando que nunca vai sair para comer alguma coisa ali mais gordurosa, mas você tá num ambiente que te propicia coisas boas, você tá ali com um grupo de amigos, gosta de treinar, marca treino todo dia, né, 3 vezes na semana, então te chama para fazer uma atividade física. Gente, vamos sair para jantar? Vamos comer carne, salada ali. Beleza, você tá num ambiente que vai te influenciar para as coisas boas. Agora você tá num grupo de amigos, só quer beber churrasco e festa, você vai para um outro tipo de ambiente. Eu trabalho em um lugar que eu acho muito legal. Eu vejo que eu consegui ali na hora do almoço já sair 3 comigo para ir treinar ali e a aula final de semana. Então o ambiente tem total influência, até mesmo dentro da sua casa. Então aí a gente já encontra um tipo de sabotador, né? E um tipo de desculpa. Porque se o paciente está ali, não, eu quero fazer dieta, eu vou começar a mudar meus hábitos, aí o parceiro ou a parceira, deixa a Deus dará. A pessoa está ali se esforçando, comendo a salada, a carne, o carboidrato ideal ali para ela, ele chega com um pedaço de pizza. A pessoa vai olhar pro prato dela, mas o que é mais palatável, o que é mais gostoso é aquele pedaço de pizza. Você tá te puxando ali para trás. É claro que você vai ter que ser suficiente para falar não, eu consigo, mas fala, poxa, se ele fosse uma pessoa que estivesse comendo o mesmo prato do dela ali, as mesmas coisas, ia ficar muito mais fácil o processo. Eu adoro quando vem casais.
porque o processo é muito melhor. Um incentiva ao outro. Então você vive ali, você muda a parte dos seus filhos também. É, Você muda o ambiente deles. preciso praticar isso em casa. Olha, ó. Então esse é um ponto principal. É você trazer a mudança, mas fazer com que as outras pessoas também mudem, né, ali ao seu redor. Eu vejo muito, então, que quando a família está empenhada, as pessoas têm um processo muito melhor, muito mais eficiente. Então, a ambiência é tudo. É um apoio, né? É o apoio para ter uma melhor conquista. Com certeza, ambiente, gente, não tem jeito. Ele vai ser um grande facilitador ou um grande dificultador, né? Durante o processo de emagrecimento, eu costumo usar uma analogia que é você vai encontrar pessoas que são âncoras e pessoas que são velas, né? Quando a gente pensa num barco lá, a âncora faz com que o barco pare e fique ali estagnado, né? E a vela, em contrapartida, faz com que esse barco ande, né? Vá para frente. E nesse caminho você vai encontrar pessoas que serão âncoras e pessoas que serão velas. E aí vai caber a você entender que, primeiro, o processo é seu, não é da Sim. pessoa. O mundo ele não vai parar para você fazer, para você acontecer, isso não vai acontecer. E talvez você vai ter que mudar, então, esses papéis sociais, né? Peraí, eu entendo que nesse ambiente vai ser mais difícil para mim. Então, buscar estratégias ali para melhorar esse ambiente. Mas o ambiente, ele influencia e influencia muito. É, e saber blindar esse tipo de sabotador, né? Sim, Isso que eu acho que você tem que aprender. Ter a mente bem preparada para blindar desse tipo de situação, né? E aqui eu quero entrar em um ponto para você aí que está escutando nós agora. Eu tenho certeza, se você fala, ai, não, obrigada, eu tô fazendo dieta, e tem sempre uma pessoa assim do lado. Não, você não precisa, ai, para que você está fazendo isso? Que vai te julgar. E aí você automaticamente tem que dar uma satisfação para essa pessoa. Pare com isso. É o seu processo, você não tem que dar satisfação para ninguém. Toda vez que a gente vai falar um não para algo, a gente já quer colocar uma justificativa. Não, obrigada. A pessoa não tem que saber por quê. E aí, se a gente tenta encontrar, a gente fica receoso de ser grosso com isso. É. Não, você está sendo verdadeiro com você. Então, você fala não para um processo de emagrecimento real. Alguns não vão ter que ser falados nesse meio do caminho. Não tem que vir com uma justificativa para isso. Porque essa pessoa ela pode ser um sabotador seu. Ela tem que Sim. falar, não, você não precisa disso. Mas sabe por quê? Esse tipo de pessoa, ela não conseguiria fazer isso que você está fazendo hoje. Fala não, abdicar de alguma coisa. Então, ela vai querer que você também não faça. hoje, inclusive, eu vi um negocinho no Instagram, e, putz, não consigo me lembrar quem foi, mas encaixa perfeitamente nisso que a Ana falou e acaba sendo bem interessante. Uma pessoa perguntou para outra, né, viu que ela estava com uma camiseta de corrida e falou assim: Você corre? Ela disse sim. Aí ela falou: Ai, você é boa na corrida? E a pessoa concordou, falou: Sim, sou boa. Classificação você chega? E aí ela falou assim: Ah, eu chego. Tem corrida que eu chego em terceira, tem corrida que eu chego em sexta, tem corrida que eu chego em milésimo. Depende da corrida, depende do tipo, Sim. da quantidade de pessoas. E aí a pessoa, assim, meio que tirando um sarro, falou assim: Ah, e as pessoas ruins? Então chegam em que colocação? Ela falou: As pessoas ruins nem correm, nem correm, nem vão. E isso fica de lição pra gente. Porque, assim, se você tá no seu processo, você já tá fazendo muito mais do que a maioria das pessoas, né? E você sempre vai ter pessoas julgando. O ambiente, isso é fato, assim, por mais que a gente se blinde ao máximo, você vai ter ambientes em que você vai chegar e vai ter pessoas que vão julgar se você estiver acima do peso, vão julgar se você estiver abaixo do peso, vão julgar se você estiver comendo tranqueira, vão julgar se estiver comendo certo. E aí entra a coisa de você realmente não precisar ficar, né, como a Ana falou, se justificando. Gente, só vai lá, entendeu? Você não quer falar pra todo mundo que você tá fazendo dieta, falar pra todo mundo justificar, para Eu isso. acho que o não que você tá falando pro outro é o sim que você tá falando pra você, né? Basicamente isso, não é? Eu sempre falo que o não e o sim, eles andam em duplas. Nunca vem sozinho. É. Não pra alguém, o sim tá pra outra pessoa, pra outra coisa, né? Então, quando você diz sim pro outro, você tá dizendo não pra você. Exatamente. E por que que as pessoas se auto-sabotam? Isso. Vamos lá. A autossabotagem, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. A autossabotagem por si só é uma palavra errada, né? Vamos dizer assim. Por quê? Ninguém, em sã consciência, cometeria uma ação que seria ruim
Prejudicial. danosa ali, prejudicial para si mesmo, Uhum. né? Então, quando a gente entende isso, nós entendemos que todo comportamento que nós fazemos tem uma função, traz algum benefício. Então, toda vez que você fala assim, eu estou me auto-sabotando, certo? Na verdade, esse comportamento está disfuncional para o seu objetivo, mas ele traz algum benefício para você. E é atrás desse benefício que a gente tem que ir. Então, eu vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Vamos pensar numa pessoa, por exemplo, que fala assim: nossa, eu me auto-saboto todo dia na hora de ir para academia. Nossa, eu não consigo ir porque eu chego do serviço e aí eu me auto-saboto e não vou. E aí eu pergunto às vezes para a pessoa, mas me conta um pouco o que acontece. Eu chego em casa e eu tô muito cansada e aí eu sento no sofá para descansar um pouco. Então você percebe que a autossabotagem dela, a função é descansar. Tá vendo que tem um benefício por trás? Da mesma forma, quando ela não consegue dizer não para um brigadeiro, o benefício é aproveitar aquele sabor, né? Aquele alimento prazeroso, ter o prazer imediato, seja do que for. Normalmente, o benefício é sempre um prazer imediato. E aí vai mudar ali a coisa em si para cada pessoa, né? Mas quando a gente entende, por exemplo, desse exemplo, que a pessoa ela chega em casa cansada e esse cansaço a faz se sabotar, a gente começa a entender que a gente pode moldar estratégias para que essa autossabotagem diminua. Sim. Uma dica aqui para o pessoal de casa, assim, você está se sabotando? Comece a identificar em que momentos você se sabota. Acredite, você vai ter um padrão. A gente não se sabota com tudo. Cada um tem um padrão. Eu vou me sabotar mais com doce, o outro vai se sabotar na academia, e assim vai, né? Então, se você tem esse padrão, você pode criar estratégias, ou seja, você vai prever essa situação. Então, já entendi que é o maior benefício que eu busco é o descanso, porque normalmente eu estou muito cansada. Então, eu não vou chegar em casa, por exemplo. Eu vou sair do serviço, eu vou direto para a academia, e na hora que eu sair da academia, aí sim vai ser a hora do meu descanso. Porque se eu colocar um descanso no meio, eu não vou. Que aí eu vou me auto-sabotar. Né? E isso a gente pode pensar para todas as coisas. Então, a autossabotagem é sempre um comportamento que traz algum benefício, mas que não tem a função, né, de atingir o seu objetivo ali do emagrecimento, por exemplo. É uma desculpa, né? É uma desculpa. E uma outra estratégia, entrando nisso, as pessoas, elas comem muito fora, elas comem muito errado no período do jantar. Às vezes elas até conseguem manter um padrão ali de café da manhã, almoço, mas no jantar é onde pega. Que aí chegou cansada, ai, não quero preparar. Então, um método, uma estratégia aqui é deixar sempre o seu jantar pronto. Então, fazer as marmitas antes, já ter pré-preparado aqui, ó. Eu vou chegar, eu tenho um rapidez, eu tenho uma carne moída ali. Então, essa vai ser a minha janta. Deixar as coisas preparadas. Se você não tiver essa organização, você vai entrar ali na autossabotagem, a iFood vai correr solta ali, Vai, iFood. vai vir com tudo. E aí você fala, gente, não adianta. Você fez bonitinho, o café da manhã, o almoço, mas estragou tudo no jantar, já era, já perdeu ali. Eu tenho um grande amigo meu, e aí assim que eu comecei a faculdade de nutrição, fui fazer uma bioimpedância dele. Falei, meu Deus, não, mas era assim, no massa muscular não tinha nenhuma. A hora que eu peguei os exames, colesterol na altura, um fator inflamatório, eu falei, da onde que tá vindo? Porque ele só dava nutrientes errados, célula dele nada bem. Tudo bem que ele tem um catabolismo, ele consegue emagrecer muito rápido, porém, cara, é um velho de 70 anos, é aquele corpo mesmo magro, tá? Não é só as pessoas ali com obesidade que estão doentes, tem muito magro Sedentarismo. também, muito ruim. Né, exatamente. Falando de nutrição agora, eu acho que essa deve ser a pergunta da maioria das pessoas, né? A cervejinha, o álcool, aquele drinkzinho no final de semana, isso atrapalha muito. Eu juro pra vocês que eu queria falar que não atrapalha, Ei. porque eu adoro. Tem gente fazendo farafeia aí, ó. De tudo certo, bebê, só uma não vai não vai ser o problema ali, mas temos sim várias questões aqui para falar sobre isso. Primeiro, dificulta para uma pessoa que está querendo ali um quadro de hipertrofia, a cervejinha ela vai dificultar num processo de hipertrofia. Então, o álcool ele vai dar prioridade para ser metabolizado do que outros nutrientes. É claro, uma pessoa então que quer emagrecer, a gente tem estratégia, tem cerveja menos calóricas, porém essa questão de nutriente de absorção também vai ter um grande déficit.
Vamos colocar agora um paciente ali com obesidade em um processo de emagrecimento. Ele vai falar para mim: olha, mas eu tomo só a Michelob, acho que fala assim esse nome, da cerveja, ela tem baixíssimas calorias, ali 70. A questão é, vai beber a cerveja, sempre tem o quê para acompanhar? Os petiscos. Sempre tem um torresmo, sempre tem um amendoim, e isso são alimentos de alto valor calórico. Mesmo que ele toma ali 2, 3 cervejinhas, ele já vai estar ali consumindo grande quantidade. Para vocês terem uma ideia, 100 gramas de amendoim tem 600 calorias. Se a pessoa faz uma dieta de 1.200, em 100 gramas de amendoim, ela poderia comer metade ali Não é do nada, né? dia. Então, 100 gramas é assim, gente. Quando a gente fala, é um usar de amendoim, tá, gente? Não é assim. Nossa, um tantão, não é uma mãozinha. Tem o mesmo peso calórico, ó, o 3Dzinho aqui, tem o mesmo peso calórico de um Big Mac. É isso, né? Aproximadamente. Então, assim, a cerveja ela vem acompanhada, ela dificulta os processos de emagrecimento, dificulta os processos de hipertrofia. Então, infelizmente, para quem está realmente em um processo de emagrecimento, um processo ali de hipertrofia, ele vai ter que dar uma pausa nisso, até buscar ali seu objetivo, né? Não vai ter como. E eu acho que a grande questão da bebida alcoólica, né, fora tudo isso que a doutora falou, da questão da fisiologia, da nutrição ali do corpo, é o comportamento, né? Porque quando você entra ali num happy hour, num momento ali descontraído, em que você vai beber, a chance de você conseguir se controlar, de você tomar uma quantidade menor, é muito pequena. Sem contar que às vezes a gente faz, né? Quem bebe tem essa coisa do, peraí, então eu já fiz a semana toda certinha, então hoje a minha bebida não vai atrapalhar. E a gente entra naquele assim, 8 ou 80, ou eu tô fazendo tudo, ou nesse momento eu não tô fazendo nada. E aí a pessoa não cuida da quantidade, não coloca ali, por exemplo, uma água junto. E a tendência da pessoa normalmente é não comer de forma assertiva. Porque eu até brinco, né? Escolha suas batalhas com as belíssimas, escolha suas batalhas. Se você tá indo, se você quer beber sua cervejinha, então até que essa alimentação vai ser feita, vai ser saudável. Só que aí a chance dela conseguir fazer isso, porque ela tá num ambiente, de novo aí, ó, ambiente propício para exceder as quantidades de álcool, exceder as quantidades de caloria, né? Então, o que a gente tem que pensar é, no processo de emagrecimento, como a doutora Ana falou, tem estratégia para encaixar, mas vai ser difícil por conta, principalmente, do comportamento nesses ambientes. Então, assim, uma dessas estratégias. Hoje não vai ter como, hoje eu marquei o dia, né? Eu vou ali beber a minha cervejinha. Vão consumir proteína a mais nesse dia? Tira ali os seus carboidratos do dia, tá? Então, café da manhã, um iogurte, um ovo mexido, uma porção de fruta, deixa a fruta ali como carboidrato. No almoço, bastante salada, bastante fibra, bastante legumes, a proteína novamente. Antes de sair, bate um shake ali de whey com bastante aveia, ali uma quantidade de aveia para te garantir saciedade. E aí à noite vai tomar sua cerveja. Mas antes de sair, faça um planejamento. Quantas que eu vou beber? Sim. Não vou à vontade. Eu vou no churrasco, leve aquela quantidade de cerveja. Não tô falando para levar 2 engradados. Leva a quantidade. Fala, "Isso aqui é o que eu vou beber." A pessoa chega lá, à vontade, tudo, não vai ter essa noção. O processo vai se perder totalmente. Entra um pouco no mitos e verdades que a gente vai entrar aqui, uma coisa que aquele vinhozinho, afina o sangue, faz bem, tomar. Isso é real ou isso é mais um mito da internet? Não, pelo vinho não, o vinho vai conter a quantidade de álcool ali. É a questão que os alimentos roxos, eles têm na sua composição o resveratrol, por exemplo. Uhum. Então o resveratrol em si, mas se ele comesse esses alimentos de cor roxa, também faria o mesmo sentido, né? Eu acho que é mais o vinho pelo relaxamento que vai causar ali no final do dia. E eu costumo brincar nesses momentos, porque às vezes as pessoas perguntam para mim: ah, Paula, então eu vou trocar o açúcar, eu vou trocar o sal, eu vou. Gente, se você está procurando nutrição através dos alimentos, é a bebida alcoólica, não é Exatamente. carne do sal. Exatamente. Você vai se preocupar com isso, né? Você teria que estar se preocupando em quantas porções de fruta você está comendo, em quantas porções de legume você está comendo. Então, se a gente pensa em benefício, não vamos associar isso antes que vão trazer esses benefícios ou vão trazer esses benefícios com a quantidade quase que ridícula ali, né? Muito pequena. Por exemplo, às vezes o povo fala assim: não, vou trocar o açúcar
Nossa, o açúcar refinado pelo O mascavo. açúcar, mas vai ter uma quantidade de fibra, uma quantidade de nutriente maior. Mas, gente, a quantidade que tem, mesmo no açúcar mascavo, nossa, nem se compara. Por exemplo, uma fruta, um legume. É que hoje as pessoas estão acostumadas a fazer trocas. Ah, se eu tiro isso, eu tenho que trocar por isso. Nossa, e aí começa algo triste. Por quê? As pessoas então têm esse costume de trocas. E aí vem o marketing, o mercado, né? E coloca ali, é o açúcar fit, é o açúcar mascavo, o açúcar demerara, e a pessoa, pá, eu não como açúcar, doutora. Mas tem que ser a dose, eu adoço com açúcar demerara. Deu elas por elas, quantidades de calorias. Que hora que vai entrar na nossa via metabólica, vão ser a mesma via. O seu organismo não vai saber, ah, esse é bonito, esse é açúcar demerara, o nome, eu vou metabolizar de uma forma diferente do outro açúcar. Isso não existe. Então, em questões de calorias, você está trocando açúcar por açúcar, tá? Você está só pagando mais caro um pouquinho, Trocando 6 por meia dúzia. tá? Aí entra também o exemplo dos integrais. Tá, um arroz Uau, branco, um arroz integral, as pessoas começaram, ah, eu não faço dieta porque colocou arroz integral. Qual que é a questão? Ele tem 2 gramas só, tá? Eu acho que nem chega a isso de fibra a mais no arroz integral. Então não é nada ali diferente, questão de caloria fica igual um com o outro. Aí a pessoa fala que não vai fazer dieta por causa disso. Não tem lógica, tá? Então, se você quiser continuar no teu arroz branco, continue, fique tranquilo. O arroz branco vai ser válido também, tá? Então, a questão é, as calorias de alimentos integrais dos alimentos refinados são as mesmas. Tá, gente? O que pode ter um pouquinho mais de fibra vai gerar um pouco mais de saciedade, diminuir o índice glicêmico um pouco, mas a questão de calorias é sobre isso. Então, eu tive uma funcionária que ela escuta toda hora a gente conversando, né, falando, ela falou para mim assim, nossa, agora eu já tô trocando para uma pão integral. Eu falei, quando você tá comendo? Tô comendo 8. Eu falei, oi, Oi. é que é mais magro, né? Eu posso comer mais. Então não é essa a questão, você não pode comer mais. A questão de calorias são as mesmas coisas. Mas não é tal negócio. Não é porque pode comer mais que não é verdade que você pode aumentar a quantidade de uma forma exagerada É que também. eles trouxeram tudo como integral ser melhor, ser mais saudável, né? E as pessoas, ela vem, tipo, eu posso comer mais, porque então é mais É o magra. marketing agindo. Exatamente. Aí, essa é braba, hein? Essa aí é braba. Coca-Cola zero na dieta. Ó, a Coca-Cola, o que que acontece? Quando o alimento é zero, é que ele tirou, né? Então, o açúcar e colocou ali uma parte do adoçante. Na Coca, por exemplo, tem o aspartame, que é um tipo de adoçante. Já foi comprovado que o aspartame, ele é, corrói mais as células, vamos dizer assim, ele prejudica a célula, causa mais problemas de inflamação, pode causar cegueira, Alzheimer. Só que, gente, a quantidade é muito pouca. Se você consumir a Coca Zero ali um pouquinho, né, em datas, um pouquinho para controlar a sua vontade do doce, perfeito, ela super vai ser enquadrada dentro de um plano de emagrecimento. E aí muitas pessoas falam: não, eu não tomo refrigerante, é um absurdo, porque eu prefiro tomar o suco. Mas em um processo de emagrecimento, o suco pode ser assim ali mais rico de vitaminas e minerais, muito bom. Só que para um processo de emagrecimento, não dá para você ficar tomando suco de laranja na hora da sua refeição. Então, é um suco de laranja natural. É mais saudável que você chupe uma laranja depois. Mas você tem aquele hábito de beber, a Coca Zero vai estar ali, vai ser legal, vai ser enquadrada. Mas quando a gente fala disso, as pessoas generalizam muito. Nossa, a doutora tá mandando falando que refrigerante pode Coca-Cola, tirar. não é? Eu tô falando para vocês que num quadro ali de emagrecimento, Coca pode ser um aliado para você, a sua Coca Zero, porque vai ajudar ali na sua vontade do doce também, vai pegar aquele momento de prazer, às vezes você nem gosta muito do que você tá comendo, mas tem aquela coquinha do lado, ela pode ser um aliado. Não tô mandando você beber 2 litros todos os dias, tá? Ela na balança ali, ela não vai fazer diferença na balança de calorias, ela não vai fazer diferença no dia, né? Porque assim, né, como ela falou, às vezes tem um terrorismo aí que o povo fala, e quando começa assim, o adoçante, o aspartame, né? Só que, gente, as quantidades disso, né, assim, são, O gente, sódio também é pouca quantidade, dá para incluir, dá para ser feliz com a coquinha zero, podem ficar tranquilos aí.
Dá pra ir, dá pra seguir, não dá pra viciar, né? Não Isso. dá pra fazer aquela troca que a gente falou, né? Eu vou trocar a Coca aqui, mas vou continuar bebendo absurdo, porque vai entrar na questão saúde. A gente não tá falando mais de emagrecimento, né? Exato. Me explica o que que é a tal da dieta cetogênica. A gente tem duas diferenças, né? As pessoas elas confundem muito dieta low carb e a dieta cetogênica. Então, assim, a dieta low carb é quando o paciente tem que fazer uma redução do carboidrato, o próprio nome diz, e aí ele tem a preferência de comer mais proteína e mais, assim, a parte das gorduras. Só que o low carb, ele faz uma restrição na parte do carboidrato. Então, a pessoa pode comer ali até 100 gramas de carboidratos totais no dia. Já a dieta cetogênica, ela faz o quê? É menos ainda. Sim. Tá? Então é 30 gramas de carboidrato no seu dia inteiro. Então as pessoas confundem esses dois termos, tá? Mas são duas estratégias também de dieta de emagrecimento. E só que vamos pensar que são dietas mais restritivas, né? As pessoas elas não vão conseguir ficar nisso por um longo período. Então, por exemplo, a mulher entra lá no nosso método mais belíssima, ela começa com um plano alimentar, uma dieta normal. Ah, vamos melhorar, vamos otimizar. Eu entro provavelmente com uma low carb no meio disso, vamos ficar 15 a 20 dias, melhora o metabolismo, depois a gente volta para o seu plano normal. Então, são estratégias, tá? Não talvez para ser usada por um longo período ali de tempo. Legal. Eu até vou entrar num assunto aqui. Vamos dizer, quando você começa, eu vou falar em dieta, não vou falar em educação alimentar, porque é a forma mais fácil. Quando você entra numa dieta, por exemplo, eu tenho em casa ali alguns exemplos. Você começa numa dieta e aquilo que você gosta, que de repente é a sua desculpinha, começa a te deixar irritado. Isso acontece comigo e também isso acontece com a Natália. Eu acho que aí é o tal do joga-joga, né? Porque você joga para ela, alguém já com a mente mais blindada, para ela tratar a parte alimentar, e isso deve voltar para você uma hora, porque não sei se a pessoa sai meio do controle, uma hora ela fica nervosa, ela precisa desse tratamento de novo. É porque assim, a primeira coisa que a gente tem que entender é que dieta boa é dieta que você consegue fazer. Sim. Se você tá ficando irritado, nervoso, tá ficando muito mal-humorado ou tá sendo muito difícil para você, talvez essa não seja a melhor dieta. Ou Faça uma abstinência de alguma coisa. isso. Mas assim, talvez não seja a melhor estratégia para você, porque assim, quando a gente pensa no emagrecimento, emagrecimento não é estratégia de começo, meio e fim. Uhum. Emagrecimento é mudança de vida, mudança de hábitos de vida. E esses hábitos, eles vão ter que perdurar ao longo da sua vida toda. Então, assim, nossa, para mim é muito difícil fazer essa estratégia, eu fico irritado. Ou então a gente precisa mudar a estratégia. Entendi. Porque é para ser, eu brinco assim, não é fácil. Emagrecer É, não é a coisa mais fácil do mundo. Mas não precisa ser pesado, é para ser leve. sim. Você pode comer as coisas que você gosta. É claro que, por exemplo, lá na clínica eu brinco que a gente ensina até a fazer o errado, né? Porque assim, a pessoa tem que saber como comer, inclusive os alimentos mais calóricos, mais palatáveis, os alimentos de maior preferência dela. Ela tem que saber como comer isso. A hora de incluir isso na sua rotina, tá? Então, esses entram ali como um dos sabotadores, né? Exatamente. Então, assim, se você tem uma dieta em que você consiga colocar as coisas que você gosta, que você aprende a fazer boas escolhas, a chance de você ficar irritado ali é muito pequena. Agora, se você está ficando, primeiro, vamos rever que visão, que perspectiva que você entrou para essa dieta, né? Você foi uma assim, eu tô indo para uma luta, tô indo para uma guerra, nossa, vai ser difícil, eu vou ter que dizer não para todos os doces, vamos dizer que o doce é uma coisa ali que É. pega, né? Vou dizer não pro meu chocolate. Sim, peraí, você não vai precisar dizer não para o seu chocolate, né? Você pode dizer sim. É claro que a gente tem que tomar ali um certo cuidado no sentido que você falou, ah, tem uma abstinência ali. O doce gera um tipo de Isso, né? vício, né? Entre aspas, né? Porque ele mexe ali com uma liberação de dopamina, é o mesmo sistema de recompensa ali no cérebro do que qualquer outro tipo de vício. Só que, por exemplo, a primeira coisa é precisa tratar aquilo de uma forma, às vezes, tirar mesmo
né? Tanto que às vezes a gente faz lá na clínica, né? A gente teve agora recentemente os desafios, vamos fazer 7 dias sem açúcar. Isso que é para a pessoa sofrer? Não, é para ela tomar o controle de volta. Sim. Quem controla a vida dela, ela não é o doce? Imagina, tem vezes que o brigadeiro, o docinho tá controlando mais ela do que ela mesma, né? Então, você tomar esse controle é muito importante. Você saber, peraí, eu preciso saber escolher, saber ter controle. Opa, agora estou com vontade e sim vai ser uma escolha comer. E não comer por impulso. Isso é muito bom. Agora, você não precisa ficar sem dentro de uma dieta. Então, uma dieta boa é aquela dieta que você consegue fazer com leveza. As pessoas, como eu falei, querem fazer trocas para tudo. E muitas trocas não são inteligentes. Falou da tapioca, ó, pegou num pontinho aqui. Então, a tapioca, ela veio ali sem... Ah, ela não tem glúten, então ela é super legal de usar, é um alimento sem glúten, vamos colocar ali. Vamos colocar aqui, ó, agora na minha mãozinha. Aqui a gente vai colocar 50 gramas de tapioca e aqui 50 gramas do pãozinho francês, tá? Em 50 gramas de tapioca tem 45 gramas de carboidrato, sendo que no pãozinho francês tem em torno de 25. Ei, Laia. A caloria, elas vão variar ali, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas assim, em gramas de carboidrato, gente, você tá comendo aqui, ó, você tá comendo muito mais, tá Gente, comendo tava fazendo uma dieta de engorda, então. estão comendo tudo. E aí entra a coisa das nutritivas, porque, por exemplo, o que você propôs, talvez assim, pelo que você vê na mídia, pelo que você vê aí sendo falado, né? Foi uma dieta, tipo, vamos restringir aqui o pão, vamos tirar tal coisa, vamos... E o tirar, o restringir, nunca vai ser a melhor opção. Eu brinco que a gente trabalha muito lá com escolhas, né? O que você escolhe? Porque tem dia que, de repente, a tapioca vai ser a melhor opção para mim. Sim. Se hoje for a tapioca e amanhã for o pão. Só que cada um na sua devida proporção, cada um na sua devida quantidade. E essas restrições fazem com que o processo fique muito pesado, Dolorido, né? dolorido. E não é para ser. Não é para ser. As pessoas falam, ah, eu preciso fazer uma reeducação alimentar. Eu falo, não. Você precisa fazer uma educação alimentar. Porque uma reeducação é quando você é um atleta, aí esse atleta tá assim educadíssimo, mas ele passou daquele período que ele não vai competir, aí ele comeu tudo, agora vai fazer uma reeducação de novo do que ele vai poder. Agora, as pessoas em si, elas precisam se educar na parte alimentar. Se educar, saber o que comer. Não buscar a internet, busca um profissional para isso. Tá? Então, esse sim vai te ensinar o que você pode comer, o que contém menos caloria, vai explicar a diferença de carga, índice glicêmico que vai ser melhor para você. Dependendo de qual o seu objetivo, traçar um plano, porque a gente trabalha com déficit calórico. Então, se a pessoa fala, ó, meu plano é emagrecer 20 quilos, tá bom, vamos emagrecer 20 quilos em 6 meses? Então, o nutricionista vai fazer um plano para isso, perder tantos quilos por mês. Então, essa parte de fazer a educação. Sim. E a educação, você tem que ter o conhecimento. Você vai buscar esse conhecimento ali como profissional. Bacana. Déficit calórico. Vamos explicar para o pessoal o que é o déficit calórico. Muita gente ouve falar isso, é uma palavra da modinha, mas às vezes a pessoa não sabe. É uma coisa simples, mas às vezes a pessoa não sabe o que é um déficit calórico. Tá? O que vai levar ao emagrecimento, com certeza, é esse déficit calórico. Então, o que é isso? Nós usamos a taxa metabólica basal. Então, quanto que você está ali paradinho, imagina que você está com o carro parado no semáforo, esse semáforo está em vermelho, só que você não pode desligar esse carro. Então, esse carro está gastando gasolina. Tá? Então, a sua taxa metabólica basal é assim, quanto seu corpo precisa de energia para o seu dia. E aí a gente faz cálculos em cima disso, se a pessoa faz atividade física, já vamos falar da importância, se não faz, em cima dessa taxa metabólica basal. E com isso vai dar, então, que a pessoa tem um X de taxa metabólica basal, e aí a gente vai calcular o seu déficit calórico. Quanto que ela quer perder dentro dessa taxa metabólica basal, é o tanto que ela pode comer. Uhum. Tá? Então, é aí que vem o déficit calórico, a gente vai precisar restringir. Então, se a pessoa ela tem ali uma taxa metabólica basal de 1.600 e ela precisa perder ali um tanto, 10 quilos, nós vamos fazer um cálculo, então, provavelmente o plano dela alimentar para ela perder os 10 quilos vai ser 1.200 calorias. A gente está fazendo o déficit de calorias para ela conseguir o emagrecimento. É gastar mais calorias do que você consome. É isso. Exatamente. É isso. Na balancinha, é o que a gente fala tanto de balança de calorias, é isso. Né? Você está pesando
O que eu ingeri e o que o meu corpo precisa, porque não é só o que você ingeriu, é o que o seu corpo precisa de calorias para as funções básicas. Não é isso? Para respirar, para piscar, são Tudo. as funções básicas. E mais o que você ingere. Então você precisa suprir, vamos ver se eu entendi bem. Você precisa suprir isso ou com exercício ou diminuindo um pouco do tanto de calorias que você ingere. Sim, Seria isso. exato. Bacana. Vamos para mais uma perguntinha do pessoal. Essa também é brava. Produtos da modinha. A gente ouve muito falar lá do Super Cuff. Perguntaram aqui, ó. Super Cuff, o Whey da Virgínia. Esses produtinhos funcionam ou é mais uma historinha de marketing? Os produtos high ticket. Os produtos da Ticket. Assim, vamos supor aqui uma barrinha de proteína, tá? Uma barrinha de proteína, ela vai custar em torno de uns R$ 12 uma barrinha. Só que dentro dessa barrinha de R$ 12, você compra vários tipos de alimento ali, É, algumas porções, que vai render por muito mais dias. Pode te ajudar, sim, dentro do processo, na questão de rapidez, de agilidade, né? De estar rápido ali, de fácil acesso, se você estiver em um ambiente, por exemplo, eu fui num curso, a barrinha vai ser legal ali você colocar um super coffee, gente, é café, tá? Você tá pagando mais caro, ele tem ali alguns componentes a mais, mas você precisa do café, então. Você não precisa gastar R$ 120 em uma latinha, não é a latinha que você precisa para emagrecer. E muitas pessoas falam, nossa, eu não faço dieta porque elas são caras. Não, cara, é o que você inventa ali. é. É a perfumaria. Eu sempre dou um exemplo lá na clínica, né? Que assim, vamos pensar no banho. Pra gente ter uma higiene, ficar cheiroso naturalmente ali, a gente só precisa de um banho, né? A gente só precisa de um sabonete, água. Né? Se a gente todo dia tomar ali, a gente não vai ficar fedido, a gente vai estar lá numa higiene. Agora a gente tem, se a gente só fizer isso, já basta, já seria suficiente. Mas a gente também tem a perfumaria, né? Você pode passar um hidratante, você pode passar um perfume, mesma coisa na alimentação. Para você se higienizar, você não precisa de nada mais do que água e sabão. É, Mas, se você quer, né, como diz o povo, enfeitar o pavão, você pode ter um perfume, um hidratante e tudo mais. Só que para a sua higiene não precisaria de nada disso. Mesma coisa entra no emagrecimento, né? No emagrecimento, o que você precisa é comida de verdade, ponto. Agora, eu quero fazer uso de outras coisas. Você pode, mas não é essencial. é, é. Bom, é o que eu falei, entra na parte de um pouco da desculpa ou de eu me trazer alguma coisa de prazer pro, né, para um benefício ali. Então vamos lá. Ah, eu tô tomando o wheyzinho da Virgínia porque ela divulgou o negócio, isso aqui vai me ajudar no emagrecimento, não vai ajudar, né? O cafezinho não vem com nenhuma fórmula mágica nele, porque ele é, como você disse, é um café, né? Ele não vai aumentar o seu metabolismo mais do que um outro café. Ou tô errado? Eu acho que a primeira coisa que as pessoas têm que entender é que nenhum alimento, de forma isolada, Vai te emagrecer, Nem te engordar. verdade. exato. É. Assim, não existe nada do que você fale assim, ó, vou te dar essa cápsula e sozinha Ela vai te emagrecer. Hum. Nada que você possa comprar, usar, fazer que sozinho vai te emagrecer. Da mesma forma que assim, você falar, eu só vou fazer exercício. Não. Né? Então, da mesma forma que não existe alimento, não existe coisa nenhuma que isolado vai favorecer, vai te emagrecer. É uma junção de coisas do emagrecimento. Só que aqui nós estamos falando de duas coisas diferentes. Nós falamos ali do café e estamos falando ali do whey da Virgínia, por exemplo. Uhum. Quando eu falo de whey, não precisa ser só o da Virgínia, a gente está falando já de parte suplementar, tá? E a parte suplementar dentro de um processo de emagrecimento, ela pode ser essencial dependendo do seu plano, do que você está comendo no dia. Então, o whey é o quê? O whey é uma fonte de proteína, tá? E essa fonte de proteína, se você não consegue calcular ela durante o seu dia e consumir no total de proteína que você deveria consumir, é um suplemento rápido, prático, de fácil acesso, que aí sim seria viável gastar um dinheiro com isso para ter esse alimento ali, para a gente conseguir bater as metas de proteína. Então, o whey a gente já fala de parte de suplementação. Agora, um super coffee é o cheirinho ali que você vai passar depois do banho. Sim, e o whey, Né? o whey não tem contraindicação, né? O whey só se a pessoa assim tem
Tem? Tem. Então, se a pessoa tem uma insuficiência renal, não vai ser adequado. Se a pessoa tem uma intolerância, por exemplo, ali uma alergia ao leite, ela não vai poder tomar um whey, que ali é um produto leite, ela vai poder procurar um Derivado. outro tipo, Sim. por exemplo. Então, assim, tem algumas questões que a gente não pode sair, vamos tomar whey. E se ela não precisar, gente? Se ela conseguir comer tudo isso na sua alimentação da parte de proteína, de carnes, ovos, ela não precisa. Exatamente. As medicações que a gente fala são suplementos, assim, eles ajudam também no processo de emagrecimento, mas eles não são essenciais. A nossa alimentação por si, ela já traz já muitas vitaminas e minerais que o nosso próprio corpo produz, ou que a gente consegue fazer isso de forma na parte da alimentação. Então, as suplementações, dependendo de como tá os exames do paciente, de como tá as queixas dele, talvez sim seria necessário para alguma população ali. Hoje, como a alimentação está muito deficiente, as pessoas elas querem muita coisa prática, a coisa muito rápida, o congelado em si, cara, o déficit tá enorme nessa questão de nutrientes. Antigamente a gente comia melhor, você vê pelos mais idosos que têm o costume de ter legumes, ter frutas, e hoje é difícil. Meu filho, por exemplo, ele come muita maçã, só que é difícil para carne, só que ele tem uma alimentação até que vai saudável. Só que hoje em dia é difícil você ver criança comendo maçã, os pais mesmo pela praticidade do dia a dia acabam não inserindo isso no dia a dia da criança, né? Leva uma bolachinha para a escola, uma bolachinha pronta. Eu acho que aí é onde está o maior problema hoje em dia, por isso que a gente vê esse nível tão elevado de pessoas acima do peso, né? E doenças, né? Doenças. Então, a questão, lembra da ambiência? Se os Sim. pais estão ali, é tudo de saquinho, é tudo de pacote para otimizar o dia, o filho com certeza vai fazer esse tipo de alimentação também. Não sei, se vocês sabem, é que eu sou nutricionista, trabalhei já há um tempo com nutrição, atendia muitas crianças, e uma coisa que me fez parar de atender as crianças é porque criança era até legal trabalhar com elas. A questão é que elas tinham até interesse, só que vai depender do quê? Do pai e da mãe. E aí, um certo dia, uma dessas mães falou assim: Olha, Luana, não tá dando. O jantar dele, você coloca comida, só que a gente só pede comida fora. Você não quer que eu fique cozinhando? Quero. Quero. Então, eu falo, podem me julgar aqui, mas eu falo a realidade. A culpa da criança tá ali com sobrepeso, obesidade, é do pai e da mãe. Inclusive, né, às vezes acaba sendo uma desculpa para os pais que querem emagrecer, né? Esses dias eu tive uma cliente que chegou na clínica e falou assim: Ai, sabe o que é, Paola? Para mim é muito difícil começar o emagrecimento, porque assim, na minha casa tem o tempo todo tranqueira. Que tem tranqueira na sua casa? Meus filhos. Porque minha compra tem infantil. E aí eu sempre tenho que comprar bolacha recheada, salgadinho, Nutella. Aí eu falei assim, mas por que que você compra isso? Ah, porque eu tenho duas filhas. Eu falei, falei, e quem disse que elas precisam disso? É. E aí ela falou assim, mas é que elas gostam. Eu falei, não, não é que elas gostam, é o que tem. E aí é óbvio que elas vão comer os alimentos mais saudáveis. Mas nem a criança e nem ninguém precisa de nada disso. Sim, E não são alimentos saudáveis. É diferente de uma ocasião eu comprei um salgadinho, né, para comer um dia, de vez em quando nós temos Nutella. Isso é diferente de todo dia da alimentação, de todos os lanches serem assim, né? E isso não pode ser uma desculpa nem para criança, porque quem faz a compra da casa. Gente, a criança não trabalha, ela não recebe dinheiro para ir lá e comprar, não. Quem coloca é o pai e a mãe, o avô, né, a avó, enfim. São os adultos, né, da casa. E também não pode ser desculpa para quem está no processo de emagrecimento como adulto ser isso, porque a mudança ela tem que ser, como disse a Ana, casa toda. Exatamente. Começa por dentro, né? Da É mente. basicamente isso. Deixa eu fazer uma perguntinha. Nós já falamos de alimentação, a gente falou de mindset. A atividade física, por ela só, ela vai emagrecer ou o alimento influencia e em que grau ele influencia? Acho que agora seria um bom momento para entrar a palavrinha lá secreta, não? Palavrinha secreta. Atividade física. Atividade Ponto aqui, física. ó. Então, assim, a questão da atividade física é a seguinte, prestem atenção nisso. E uma atividade física boa, que você sai ali do treino regaçada, perninha bamba. Nós, mulheres, vou dar um exemplo.
nós gastamos ali numa atividade física em torno de 340 ali calorias. Aí, ok, o pensamento de muitas mulheres são: eu treino para comer. Aí ela fez esse treininho dela, acha que é o suficiente, esse treininho de 3 vezes na semana dela, e abre a boca e come tudo que vem pela frente, porque afinal ela treina, né? Então ela tá podendo. E não é isso, não. Essas 340 calorias que ela perdeu ali um jantar de arroz, de feijão, que ela vai suprir isso. Então, a atividade física, gente, ela vem pela construção muscular, ela vem para os efeitos da parte cardíaca, ela vem com efeitos na parte de imunidade, melhorar o metabolismo. Sim, a gente tem um déficit calórico, mas se você comer, fazendo essa compensação do que você gastou, a atividade física não vai valer para isso, para o emagrecimento em si. Não vai valer de É nada. aquela famosa frase, né? Ah, eu treino para poder comer. Mas a pessoa que acha que ela fala, eu treino para poder comer, ela tá num processo de emagrecimento. Aí eu duvido que ela faça um exercício bem feito. Eu brinco que a única É. pessoa que podia falar isso, eu tinha uma cliente, que eu falo que era a única cliente que eu deixava ela falar uma coisa dessa. Porque ela treinava mais ou menos 2 vezes no dia, porque ela é uma pessoa que ama fazer exercício físico, então ela fazia em torno de 10 a 11 treinos na semana. Nossa. E ela tinha um trabalho que exigia muito do corpo dela. Então, ela caminhava, assim, tipo, 20 mil passos no dia. E aí, ela tinha um gasto calórico ali muito expressivo e ela não precisava emagrecer. Ela já estava no peso dela, ela já estava tudo certo. E ela falava assim: eu treino tudo isso porque eu gosto de comer. Aí eu brinco com ela. Uma vez a gente fez até o cálculo e ela gastava, ela comia, né? Não, peraí. Ela gastava em exercício físico por semana, 5.000 calorias. Nossa, essa era Acho que é o sonho de qualquer pessoa. fit, mesmo assim, ela não fazia a torta e a direito. Ela ia no final de semana e comia um rodízio ali. Mas assim, se você não é uma pessoa que treina 10 treinos, 11 treinos na semana, bem feito, Vantagem. A gente tem uma belíssima que ela tem vários empreendimentos aqui e realmente ela fala, eu não faço atividade física, não fui nem um dia, ela emagreceu 12 quilos, mas a alimentação assim, certa, bem correta, mas eu sempre explico, atividade física, você precisa fazer, você vai entrar na menopausa, você precisa. Então, assim, você precisa fazer, é algo digno para você se exercitar. Mas não vai achando que esse exercício é o que vai te levar ao emagrecimento sem o déficit calórico. E o exercício físico, ele é um forte comportamento-chave. Quando a gente fala de emagrecimento, quando a gente fala de vida saudável, o exercício físico, ele tem um fator muito importante no comportamento do restante do seu dia, porque quando uma pessoa treina, ela tende a comer menos. Por mais que às vezes, é claro que a pessoa não tem esse pensamento, né, de eu treino para comer. Mas assim, quando ela vai treinar, ela tem um esforço físico ali mesmo, né? Ela sente a dor, gente. Pra você ter o músculo, mesmo. você precisa ter a dor ali. Isso facilita com que ela acerte mais. A gente chama de comportamento-chave aquele comportamento que faz com que, a gente chama também de hábito angular, né? Que faz com que este comportamento faz com que você tenha vários outros comportamentos muito melhores. Então, por exemplo, o exercício, ele é um comportamento-chave, assim, para muita gente. Então, só de você treinar, você erra menos na alimentação, você dorme melhor, você tem menos exceções no seu dia, você controla melhor as suas emoções, e aí você segue várias outros hábitos e comportamentos do seu dia, fazendo escolhas melhores só pelo fato de você ter feito exercício Tá melhorando sua ambiência. Gente, você trabalhar com um atleta, um fisiculturista, por exemplo, é sensacional, porque eles estão muito regrados. Eles formam aqueles músculos todos na dor ali todos os dias do exercício. Então, a alimentação dele é assim simples para ele, porque o difícil tá ali na parte da atividade mesmo. Ele tem muita disciplina. Tá? E o que falta das pessoas hoje é ter essa disciplina, né? Então, a atividade física, ela é um tipo de disciplina. Você tem que ir todos os dias para você ver resultado. Você tem a dor todos os dias. Para você ter o músculo, para você ter ali um ganho, né? E aí as pessoas não vão assim cair por besteira para comer algo sem elas precisarem. Então, elas vão pensar 2 vezes. Exatamente. Então, quer comer, tenha músculos.
Eu tive academia durante um tempo e às vezes a gente via que a dificuldade dos fisiculturistas era comer a quantidade de comida que eles. Porque o cara falou, pô, não aguento mais, porque tem que comer muita comida, e era muita comida. Tipo, o cara dá um quilo de arroz no dia. Cara, um quilo de arroz é diferente de você comer um hamburguinho gostoso, né? Para quem tá comendo regradinho, arroz, batata, franguinho, você comer um quilo de arroz é pesado. Então Inclusive, nós falamos da ansiedade, né? Por exemplo, o Hum. exercício físico ele entra como um remédio para a ansiedade, né? A gente até brinca que a comida é o pior ansiolítico e o mais utilizado. E o exercício físico é o melhor ansiolítico e o menos utilizado. Então, quando a gente fala de estresse mental, de ansiedade, de regular suas emoções, o exercício físico ele tem que estar assim quase que junto com isso, porque vai facilitar toda essa regulação emocional, vai diminuir sim a sua ansiedade. Inclusive, né, tem estudos que mostram ali que 20 a 30 minutos de caminhada, por exemplo, em ritmo constante, equivalem a um ansiolítico. Então, pensa os benefícios que isso traz para dentro do adoecimento. Se você é uma pessoa ansiosa, regula sua emoção através da comida, e aí você coloca esse exercício aí como um fator importante para sua ansiedade, você vai ter uma melhora não só na sua ansiedade, mas sim nesse controle de restrição calórica, porque você vai se exceder muito menos. E a questão também, por exemplo, aconteceu aquele fato com aquele ator, o Kaique Brito, né? Ele sofreu um acidente, ficou um tempo na UTI. O Kaique era um homem que treinava muito, tinha muita massa muscular, e isso foi a salvação dele, de ficar aquele tempo todo na UTI. O que foi sendo consumido foi essa massa muscular. Se fosse ali um paciente obeso, teria aguentado? Talvez não. provavelmente não, né? E aí entra nisso, né? O músculo é poupança. Não é só poupança. E eu li uma frase que me fez refletir muito, assim, esses dias, que fala assim: o longo prazo, ele vai bater na sua porta, seja para te cobrar ou seja para te pagar. É. E o músculo entra nisso, né? O longo prazo da construção muscular vai bater na sua porta. Se ele for te cobrar, vai ser muito caro, porque você vai ter uma dificuldade muito grande em autonomia, você vai ter uma dificuldade muito grande, nossa, em tantas questões. Os juros vão ser altos. Os juros são altíssimos, só que para te pagar também, né? Inclusive, hoje a gente vê lá, eu tenho uma cliente, né, super bonita, tal, e ela tem 74 anos, vai fazer 75 anos, e você não fala, você dá 50 anos para ela, porque o longo prazo está batendo na porta dela e está pagando muito bem. Eu acho que essa consciência tá batendo na porta das pessoas, porque cada vez você vê mais pessoas acima dos 45, 50, 60 anos nas academias, né? O que não acontecia 20 anos atrás. 20 anos, é isso. 20 anos atrás você não via esse tipo de público numa academia. Hoje até as academias já têm uma atenção maior para esse público, né? Tem cuidados especiais, obviamente, mas tem uma atenção com o público que está enxergando. Eu acho que tanto o jovem está enxergando que a gente precisa se alimentar melhor, quanto o idoso que antigamente não fazia nenhum tipo de exercício, o cara só queria pescar, e a senhorinha, você via aquelas senhorinhas de, vou falar 60 anos para não falar menos, Minha mãe te mata. então, vamos falar uns 60 anos, você só via aquelas senhorinhas mesmo, cozinhando, e hoje você vê mulher de 60 anos, você não fala, tem 60, Não. pegando pesado na academia, né? Coisa que menininha de 20 anos não Não dá conta. não dá conta. É gostoso, mas eu acho que, tipo, esse bate-papo que a gente está tendo é o que ajuda esse pessoal a mudar essa consciência. Eu realmente preciso perder 20 quilos. Vou até lançar um desafio agora aqui. Estou aguardando, Renê. Vamos, Será? do Vamos. desafio. Ah, mas eu gosto de desafio assim, ó. Se comprometer, tem que fazer. 100%. Eu preciso perder de 20 a 25 quilos aí. E eu vou entrar no método belíssimas, mas que também serve para Isso, homem. né, no caso. Belíssimo, mas que também serve para homem. Eu quero desafiar vocês a me emagrecer e a gente voltar daqui uns 6 meses aqui, Paula. Combinado. Vai ser o podcast da renovação aqui. Isso, de uma versão mais feliz. Mais feliz. Ó, cortando aqui, vamos lá, você falou errado. Você quer que elas emagreçam você. É você que tem que emagrecer e não ser engreído. Não, elas mandam, eu obedeço. É bem assim,
Gente, que tá ficando gravado. Temos testemunhas aqui. Vai ser na base do chicote, porque já me falaram que a Paola é brava. Lá na clínica brincam. É um morde ou assopra. Toda vez que você assume um compromisso público, a tendência de você bater a sua meta aumenta. Então, se você quer atingir as suas metas, se comprometa com outra pessoa. É isso aí, eu divulgue, use a rede social, grave. Ah, pô, mas precisa emagrecer, precisa postar, posta. Posta, você tá incentivando ainda outras pessoas. Posta sem treino, tá pago todo dia. As pessoas vão enjoar de te ver treinando. Vai ter um incentivo. Vocês não fazem ideia que isso proporciona na vida de outras pessoas. E assim, coisas tão simples, né? E às vezes você fala assim, nossa, eu precisava ser digital influencer. E a gente tem relatos lá na clínica. Então, assim, de uma cliente postar todo dia que tá fazendo exercício. E às vezes uma amiga dela que vê, fala, nossa, você me inspirou, eu vi seu processo. E agora eu quero uma vida mais saudável. E às vezes, gente, é uma coisa tão simples, né? E que faz bem pra você, porque vai te manter ali na disciplina, vai te manter na constância, atingindo suas metas e também inspirando outras pessoas. Deixa eu fazer uma perguntinha. Todo mundo que começa a fazer uma dietinha ou uma educação alimentar se preocupa com uma coisa: vou gastar muito. Isso é verdade ou é mentira? Já. Mentira das bravas. Muita mentira. Vai ficar caro se você fazer o errado. Se você quiser enfeitar muito. E isso, se você tiver com um bom profissional, não vai ter, tá? Então, um bom profissional vai te passar um plano do teu dia a dia. O que fica caro é você engordar. E ponto final. Como assim, Ana? Vocês pedem muita comida. E muita comida não é comida boa, não. Vocês pedem muita comida ruim, que vai te prejudicar nesse processo de emagrecimento. Você vai gastar ali com o iFood, com o iFood só uns R$ 250 por mês. Fora o que você compra para deixar na sua casa. Fora as suas saídas, que você sai de final de semana, porque afinal você merece, né? Você merece tudo isso. Então, a hora que a gente vai procurar um processo de emagrecimento, tem que falar ali pra pessoa que, nossa, o nosso projeto é 10 vezes de tanto. Ela fala, nossa, mas é muito caro. Isso é que você gasta no mês com a tua cerveja, nem dúvida. Na cerveja e a comida junto, tá? Então, as pessoas, elas têm uma visão muito distorcida. Nossa, muito caro isso para me emagrecer, para ter saúde. Vai ser caro para ela se ferrar daqui a uns anos. E sempre vai ser, gente, sempre vai ser muito mais caro engordar do que emagrecer. E às vezes as pessoas falam assim, não, mas é que eu preciso de toda aquela perfumaria que a gente falou antes. Não, se você fizer uma alimentação pautada em comida de verdade, que basicamente é feira e açougue, vai ser super barato. E nós fizemos, né? Quando eu e a Paula iniciamos o projeto, a gente sentou e fez. A cada 1 quilo que você perde, você economiza em média de 150 a R$ 400. Então, E com isso, crescer é econômico. caixinhas, tá, gente? Se procurar no Mercado Livre, a cada peso perdido, você coloca lá o dinheiro, né? Você já faz um caixa 2 ali. Isso é sensacional. Então, a cada quilo perdido, você está economizando. No mínimo, seja R$ 400 Por mês. Você está economizando Por pessoa. e ainda trazendo saúde. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu lá na clínica. Foi uma vez uma moça, tal, e aí ela passou numa consultoria comigo, tudo. E aí eu dei todo o plano de ação para ela. Ela falou: "Me conta um pouco do projeto". Expliquei para ela o método mais belíssima e ela falou: "Olha, no momento eu não vou fechar. Eu achei um pouco caro e não vou fazer". E aí tudo bem, ela foi embora, né? E aí ela precisava emagrecer ali em torno de 10, 15 quilos. 3 meses depois, volta essa moça numa consulta de novo comigo. Eu falei, e aí, né, o que aconteceu? Porque ela tinha saído de lá falando que ia fazer sozinha, que ia fazer ali e tudo mais. Ela falou, então, eu voltei porque eu engordei 6 quilos nesses 3 meses, né, ao invés de emagrecer. De 10 foi para 15, de 15 vai para 20. Então, ela engordou nesse tempo. E aí ela falou, e eu fiquei pensando na frase que você tinha me falado, né? Que caro mesmo era engordar. E aí eu fui e eu fiz a conta do iFood. E ela tinha gastado no mês, né? Eu acho que não só com o iFood, mas assim, com tudo extra, tipo a saída no final de semana, no iFood. E ela tinha gastado R$ 800 no mês. Olha aí. E ela falou, Paola, eu pagava o tratamento, eu pagava o método,
economizaria dinheiro, porque eu não deixei de fazer minha compra do mês, né? A compra do mês foi feita, ela gastou isso, mas com coisas E estaria magra. E estaria magra. 10 quilos a As pessoas, elas têm uma dificuldade em procurar ajuda. Elas acham que elas conseguem fazer isso sozinhas. Tá? Então, a ajuda, nós brincamos que com o nosso método, nós somos o Waze, tá? Nós vamos te ensinar o caminho. Só que tem pessoas que, por mais que a gente tá vendo ali o Waze, fala, ah, não, eu sei fazer o outro caminho. E vai fazer esse outro caminho que acaba se perdendo. Então, as pessoas, elas têm medo, às vezes falam, não, eu não preciso disso. Ah, você acha que eu não sei o que tem que comer? Dá pra ficar comendo o lanche com um monte de maionese todos os dias, que dá pra beber 1 litro, 2 litros de Coca-Cola normal todos os dias, sabe que não dá pra fazer. Só que a gente às vezes não quer aceitar, pedir ajuda, achar que pode seguir a blogueira e fazer sozinha e deixar isso. E esse deixar, você vai ganhando 2. As pessoas, elas guardam 500 gramas na semana. Mas o que são 500 gramas? Na próxima, mais 500. No mês ali, 2 quilos. E de 2 em 2, você pode tanto emagrecer ou você pode engordar. É complicado. Pessoal, acho que hoje a gente teve uma aula do que pode Eu gosto de dar aula, hein? Posso vir e o aqui que não mais pode fazer. Ah, quando quiser. A gente teve uma aula do que a gente pode e do que a gente não pode fazer. Só que melhor do que isso, a gente precisa procurar profissionais. E eu queria abrir esse espaço para vocês falarem um pouco da clínica, explicarem o trabalho de vocês, para que as pessoas tomem consciência e procurem realmente um profissional. Maravilha. Nós temos uma clínica, né? É uma clínica especializada em saúde e beleza. Então, lá, nossa especialidade mesmo é o emagrecimento, né? É o que a gente mais trabalha. Nosso emagrecimento, eu acho que pelo podcast fica muito claro que não é emagrecer só por emagrecer, né? Uma das grandes vertentes aí do nosso emagrecimento é trabalhar justamente a sua autoestima, seu senso de prioridade, de você se reencontrar nesse processo. E a gente acredita muito que emagrecimento, na verdade, ele é sintoma. É por se amar demais que você para de aceitar tão pouco. Então, a gente acaba buscando essa melhor versão de cada uma dessas mulheres que chegam lá. E a gente gosta de dizer, né, que lá nós não deixamos pessoas bonitas, nós deixamos pessoas belíssimas. Ou seja, que vai muito além da beleza. Então, né, conte conosco para ajudar vocês, caso vocês precisem dessa ajuda, desse auxílio. Porque como a Ana brincou, todo mundo sabe o que precisa ser feito. Não faz por quê. Talvez você não saiba como pensar, como se priorizar e como encaixar toda essa alimentação de uma forma eficiente na sua rotina. E para isso nós estamos aqui, né? A gente não quer pacientes eterno. Eu falo que paciente que volta comigo, eu não gosto disso, porque ele não aprendeu. Eu quero que o paciente ele vá, ele faça o método, ele aprenda e ele indique nós. Agora, o paciente que vai, depois aumentou o peso, ele não aprendeu nada do que a gente colocou. Então, Tem que faltar, ele não aprendeu nada. então nosso intuito é fazer, ensinar, pegar na mão e ensinar. Eu falo que a Paola foi o meu a gente se complementou. Complemento, é. Porque eu vim com a parte da nutrição, a parte da parte da metabologia, da parte da endocrinologia. A Paola vem com a parte do psicólogo, da mente ali. E essas duas junções foram perfeitas. É o arroz e feijão. É isso aí, que acho que é o alimento mais, dizem que é o alimento mais completo do mundo. Eu acho que é bem a junção. Pessoal, é isso. A gente está finalizando. Queria agradecer demais Obrigada, nós que agradecemos. de vocês terem vindo. E tudo que a gente falou aqui, os links, o arroba das meninas vão estar lá, o arroba da clínica, tudo que vocês quiserem colocar, mande para a gente colocar na descrição do vídeo. Manda lá as 3 palavrinhas. Se você não decorou, volta e assiste o vídeo de novo, que você vai aprender mais, né? Assistindo a gente aprende de novo. E é isso aí. Se prepara para o próximo capítulo, o próximo episódio. Bichinho do Renê, olha, o Renê vai mostrar o shape, hein? É isso aí, 6 meses, nós estamos falando em 6 meses ou menos, espero que menos. A gente vai voltar aqui, eu vou mostrar o resultado para vocês e a gente vai filmar todo esse processo para Gostei. mostrar que não é impossível, não é difícil, só falta um pouquinho de boa vontade. É isso aí. Falou, pessoal, obrigada. Obrigada.